E uma pergunta que eu respondo com muita frequência é o que é recuperação tributária. Nessa aula eu vou te explicar desde o início o que é, como funciona, e você pode ou não ingressar nessa área, qual que é a perspectiva de ganhos. Para! Aqui não é o João Kleber, mas você que se interessou pelo tema recuperação tributária muito antes de você começar essa aula, eu quero fazer um convite. No dia 3 de junho, nós vamos começar a formação Recuperação Tributária Administrativa na Prática. Serão 2 semanas intensas de conteúdo relacionado à área de recuperação. Você vai aprender sobre esse mercado, perspectiva para os próximos anos, inclusive com a vinda da reforma tributária, como iniciar, quais são os trabalhos mais lucrativos para você começar na área de recuperação tributária, como fechar contratos de alto valor agregado. Você vai aprender, além de fechar os contratos, da parte técnica, executar as teses que você vê estampada nos jornais de recuperação tributária milionária. Na formação Recuperação Tributária Administrativa na prática, você vai ser um profissional completo para atuar. Então fica o convite, clique no link que está na descrição dessa aula e eu te aguardo para a nossa primeira aula da formação Recuperação Tributária Administrativa na prática. Você já deve ter ouvido falar com muita frequência que o Brasil é o país que possui a maior carga tributária. E se nós formos levar isso em consideração, não é real. O Brasil não é o país com a maior carga tributária, ou quiçá talvez esteja aí entre os 5. E quando o assunto é retorno do recolhimento dos tributos para a sociedade, de fato o Brasil tem uma participação relevante, mas não de maneira boa. Ou seja, o Brasil tem um dos piores, lidera o ranking quando é a percepção da sociedade sobre os serviços prestados pelo Estado. Então nós temos uma má gestão da nossa arrecadação tributária e isso impacta direto na satisfação da população da sociedade. No âmbito empresarial, se nós olharmos pela perspectiva do empreendedorismo, além da carga tributária, ela é alta, mas principalmente no Brasil nós temos uma complexidade muito grande. E isso acaba gerando muita incerteza, muita insegurança, e isso impacta no ambiente de negócio no nosso país. Nós temos muitas variáveis, inclusive a reforma tributária visa reparar algumas delas, principalmente quando nós falamos sobre os tributos incidentes sobre o consumo, PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS, que estão inseridos no âmbito da reforma tributária, que visa, ao meu ver, simplificar, em que eu troco 5 recolhimentos por 2. Então a CBS ela vai substituir o IPI, PIS, COFINS. CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. E o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, ele vai substituir o ISS e o ICMS dentro de um cronograma. Nós iniciamos em 2027 com a CBS substituindo o PIS, COFINS e IPI, e aí num prazo de alguns anos, até 2032, 2033, vira de fato única e exclusivamente IBS. Durante esse período, esse lapso temporal, nós vamos ter concomitantemente ISS e ICMS mais o IBS, e cada ano que passa vai reduzindo a participação do ICMS, do ISS e aumentando do IBS. O objetivo é reduzir a quantidade de tributos, consequentemente também a complexidade, disputas, mas nós sabemos, se estudar com profundidade, que não é bem assim. Nesse caso, nós temos um cenário que o país tributa, é complexo, a legislação, eu diria, ela é sofisticada e acaba resultando em algo que talvez não seja tão comum em outros países, mas no recolhimento indevido de tributos. Ou seja, nosso país ele tem um alto índice, se você observar aqui essa pesquisa, esse estudo, ele revela que aproximadamente ou até mais de 95% das empresas recolhem mais tributos que deveriam. E isso acaba sendo normal, afinal nós temos tantas mudanças, tantas legislações, tantos formatos de apurações, tantas obrigações acessórias que é muito difícil você não errar. E o princípio do conservadorismo, da prudência, princípios contábeis, eu, enquanto contador, tenho que seguir, é melhor. É melhor, acho que não é a palavra. É menos danoso o contador apurar menos do que apurar mais do que apurar menos, porque eu tenho talvez algo a
reaver, ou ali eu tenho que pagar com multa, juros e assim sucessivamente. Estou dizendo que o contador ele vai apurar tributo a mais por querer, mas o princípio do conservadorismo, da prudência, ele sempre vai levar as decisões para o campo da segurança. Eu digo que é uma boa contabilidade, ela tem que te entregar o feijão com arroz e evitar que você leve multas. E esse é um caso que nós temos acompanhado, por isso que isso bate lá nos 95% de empresas. Mas, Marcos, no atual sistema, que é complexo, sofisticado, é difícil de apurar, tem muitas particularidades e variáveis, o que acontece se eu pagar um tributo a mais indevidamente? Você vai notar aqui no quadro que nós temos o Código Tributário Nacional. Então, essa lei é uma das leis mais importantes do nosso sistema tributário. Dentro da hierarquia, ela é a segunda. Não é que perde. A Constituição está acima e ela vem logo em seguida e ela determina e ela dá os parâmetros tributários no aspecto geral, nacional, e depois você vai sendo direcionado para as leis específicas. O artigo 165 do Código Tributário Nacional, ele reza o seguinte: que o sujeito passivo, aquele que recolhe o tributo, sujeito ativo é o ente tributante, tem o direito, vírgula, independente de prévio protesto ou, no caso, uma decisão judicial, a restituição total ou parcial de tributo, seja qual for a modalidade de seu pagamento, ressalvado o disposto do parágrafo 4º. O parágrafo 4º, ele está aqui, é um caso muito específico que é a perda ou destruição de estampilha, erro por esta modalidade não dão direito. É uma previsão que não se aplica. Então ele está dizendo no artigo 165 que o contribuinte, sujeito passivo, tem o direito, independente de prévio protesto, de restituir aquilo que foi pago a maior indevidamente. E aí ele fala nos seus 3 incisos que a cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido a maior, devido em face da legislação ou de natureza circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido, erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota, no montante cobrado, reforma, anulação, revogação, rescisão de decisão condenatória. Então, o que ele está dizendo no artigo 165? Que quem paga um tributo a maior indevidamente tem o direito de reaver. Então, a resposta é: se eu pagar um tributo a mais, eu tenho, de acordo com o artigo 165 do Código Tributário Nacional, o direito de reaver. Mas vamos mais adiante, porque esse trecho ele vai até o artigo 169 e ele fala do pagamento indevido. Mais adiante, ele vai falar o seguinte: olha, o artigo 168, e o direito que você tem de reaver esses valores que foram pagos a maior indevidamente se extingue decorrido o prazo de 5 anos. E aí ele fala contados, né, da data da extinção do crédito tributário, em que se tornar definitiva a decisão quando eu estiver falando de uma decisão administrativa ou judicial. Então aqui nós temos 2 dispositivos importantes que determinam o seguinte: que no Brasil, se você pagar um imposto a mais indevidamente, você tem o direito de reaver. E esse direito ele se extingue após 5 anos contado da data do pagamento desse tributo. E quando eu pago um tributo a mais, é porque eu errei ou a alíquota, ou errei a base de cálculo, tinha uma redução, não tinha, era alíquota zero ou não era, ou eu errei o momento. No caso, eu errei na apuração, então eu deixei de tomar créditos quando eu falo do regime não cumulativo, de ICMS, IPI, PIS e COFINS, e acabou que esses créditos não apropriados resultaram num pagamento a maior de tributo. Consequentemente, eu tenho o direito de reaver. Nesse sentido, o que é a recuperação tributária então? A recuperação tributária é um procedimento de compliance, inclusive, que é de conformidade, para que a empresa se certifique que ela está pagando aquilo que é devido. Nada menos, porque se eu pagar algo a menos, eu estou sujeito a uma notificação, ou seja, no prazo também de 5 anos, o fisco pode reaver esses valores, cobrando com multa e juros. Ou também no caso de nada mais, que aí inverte o direito e o contribuinte passa
a deter essa possibilidade. Marcos, e se passar 6 anos? Não, 6 anos não pode. São 5 anos. A única diferença aqui, quando eu falo de administrativo, é o seguinte: eu vou lá, reavalio o meu processamento. Então, a forma de exercer esse direito é o quê? É identificando aonde eu paguei a mais. Aqui é a grande sacada. Aonde eu paguei a mais? Qual foi o período? Qual foi o tributo? A partir do momento que eu identifico, eu consigo fazer um procedimento de pleitear isso para a Receita Federal ou para a Receita Estadual, dependendo de qual tributo nós estamos falando. Se estivermos falando de tributos federais, estou falando da Receita Federal. Tributos estaduais, Receita Estadual. Tributos municipais, Receita Municipal. Nós nos concentramos muito no federal porque é ali que você tem as grandes discussões, ou seja, as grandes possibilidades e oportunidades, bem como uma padronização. Então, se eu estou em Santa Catarina, São Paulo, Rio de Janeiro, eu tenho o mesmo formato, porque é federal, não muda, independente do estado que eu estou localizado, diferente do ICMS. Por mais que o tributo é denominado ICMS, mas compete a cada unidade regulamentar o formato de cobrança e também de restituição, procedimento. Ou seja, a recuperação tributária é um processo de reaver valores que foram pagos de maneira a maior indevidamente, e o procedimento é mediante um reprocessamento das bases de cálculos para identificar se tudo foi feito de maneira correta. E aí é o grande trabalho que, inclusive, eu ensino, que tem muito valor, porque é complexo, é difícil, você precisa de ferramenta e muito conhecimento. Afinal, a legislação tributária, como eu disse lá no início, ela é complexa e sofisticada. Ou seja, aqui nós estamos falando de um universo gigantesco de empresas que no Brasil precisam desse trabalho. E independente de reforma tributária ou não, ele sempre vai continuar existindo. Porque tem tributos que estão fora da reforma tributária, como, por exemplo, imposto de renda, contribuição social, contribuição previdenciária patronal, vulgo INSS, e inclusive os tributos que estão na reforma tributária vai ter um período aí de mudança, de transição, que vai ser perfeitamente possível continuar, por exemplo, lá no PIS e COFINS, avaliando oportunidades. Então, um mercado com altos honorários, afinal você cobra percentual sobre o sucesso. Quando o cliente ganha, você ganha junto. Percentuais que variam de acordo com o porte, com o relacionamento da empresa. No caso da recuperação tributária, inclusive para empresas pequenas, como do Simples Nacional, que você tem muitas vezes aí no seu bairro, você tem aí na sua região, que são também passíveis de pagamento indevido a maior. São passíveis? Não, elas acabam fazendo, principalmente aquelas que trabalham com mercadorias monofásicas, que eu ensino, que são aquelas mercadorias que possuem o PIS e COFINS tributados em alíquotas superiores, tais como farmácias, mini mercados, lanchonete, restaurante, bares, revenda de mercadorias que são utilizadas como partes e peças no segmento automobilístico, entre outras. Então você consegue desde o pequeno, o médio e o grande atender, um trabalho que traz grandes honorários. E você que é um profissional ligado à advocacia, à contabilidade, eu vejo que é uma grande oportunidade você implementar esse trabalho, porque muitos dos seus clientes precisam. E se você não fizer, alguém vai fazer. E o seu cliente vai preferir fazer com você, e se você não fizer, vai gerar até uma situação desconfortável. Mas não é apenas para o contador e advogado. Você pode ser um intermediário, você pode ser um comercial e aproximar as pessoas. Então eu tenho muitos indicadores aqui, que não são contadores, não são advogados, são pessoas de banco, são pessoas que conhecem empresas que indicam, nós fechamos um contrato e esse cara é remunerado. Tem pessoas que se dedicam a fechar contratos e ser remunerado com base nisso, no comissionamento, e são valores relevantes. E tem profissionais que executam, enfim, você tem uma série de possibilidades. Inclusive, eu faço a cada 60, 90 dias uma aula sobre recuperação tributária na prática, que eu ensino como você ingressar nesse mercado, que, ao meu ver, é o mais lucrativo, tanto da contabilidade quanto da advocacia. Espero que você tenha gostado dessa aula. Sempre avalie, gostou, joinha, não, o joinha para baixo. Não peço like, eu peço que você avalie essa aula, se inscreva no canal, fazendo isso você ajuda a crescer. E toda semana é subsidiado com conteúdo de qualidade,
conteúdo direcionado para você, nesse universo contábil jurídico, conseguir agregar valor, fechar contratos e ganhar dinheiro. Até a próxima aula. Tchau, tchau.